Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Silvia. Eu, eu vim aqui a convite, cheguei até aqui, né? A convite da Eliana, uma grande amiga. Um beijo se você estiver assistindo. Muito prazer, claro, sempre se fala em animais. Lembrando que os animais fazem parte da minha vida desde sempre. Sempre existiu os animais comigo, eles como meus companheiros. Eu sempre tentei ser alguém boa para eles e sempre tivemos boas relações. Aí eu falar um pouco de mim, sou espírita já há alguns anos. Eu trabalho como voluntária na assistência espiritual na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Também dou aula lá nos cursos da área de ensino. ah, e, e agora continuamos, né? Com a pandemia, nós continuamos via os aplicativos, né? E sou vegana já há 15 anos. Comecei como vegetariana alguns anos antes de me tornar vegetariana. E sempre a causa foi pelos animais, não foi por minha saúde, não foi por, por paladar, por nada. Foi pelos animais mesmo que eu me reconstruí como uma pessoa vegana. Como formação, eu tenho formação primeira como psicóloga. Posteriormente busquei as terapias alternativas, complementares, como queiram chamar. Estudei acupuntura, estudei homeopatia, aromaterapia e vários ramos aí das terapias como um todo, mas o que eu sempre usei mesmo, usei muito no usual é a aromaterapia junto com a acupuntura. Depois de um tempo, eu logo que me formei, na época, claro, não havia uma escola de acupuntura para animais, nada disso, mas como eu tinha essa aproximação com os animais, passei a atender os nossos irmãos animais com a acupuntura. Foram anos, e assim, dessa forma, eu quase que me especializei nos animais, quase não atendia pessoas, atendia só animais. E passou um tempo, eu precisei deixar de fazer esses atendimentos externos e ficar mais em casa por questões familiares. E aí então retomei uma ferramenta que eu já tinha há muito comigo, né? Já utilizava, mas retomei porque ela me dá essa possibilidade do atendimento à distância, que é a radiestesia genética, que é o que, como eu atendo hoje as pessoas e os meus queridos irmãos animais quando sou solicitada. Bom, mas eu não vim aqui para ficar falando só disso, eu vim aqui para falar o que os animais e as terapias alternativas ou complementares. Alternativas chama-se quando você escolhe, eu quero essa ou aquela terapia. Complementar quando eu uso esta terapia junto desta outra terapia. Aqui hoje nós vamos falar da homeopatia. Eu uso a homeopatia, para mim, há muitos anos, né? Há 40 anos que eu me trato com homeopatia. Eu creio, assim como espírita, eu sempre fiz essa ponte, né? Porque eu entendo que eu sou um espírito que estou neste corpo. Então, como espírito guiando este corpo, eu preciso estar bem, né? Eu sou energia guiando essa matéria. Então, eu preciso estar bem para que essa matéria, esse instrumento esteja bem. E a homeopatia é como ela trabalha. Ela vai lá atuar no perispírito, né, que transmite o que acontece, né, as sensações são transmitidas ao espírito e vice-versa, do espírito são transmitidas ao corpo através do perispírito. Então, assim, entendendo,
nós buscamos nos cuidar, nos tratar com essa terapia, a homeopatia, de tantos e tantos anos, né? Do pai da homeopatia, o Samuel Hahnemann, que nós encontramos ele como um dos espíritos que traz mensagens ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, nosso grande doutrinador, que sempre foi aberto, que sempre buscou pedagogicamente buscar saber de tudo sobre a natureza humana, né? De tudo sobre a natureza do nosso planeta, de tudo. E tanto é que a doutrina, ela já nos traz, né? Nos mostra ali no um capítulo, né? O Livro dos Espíritos, aliás, um dos livros do Livro dos Espíritos, né? Que são 4 livros em um, no terceiro livro, que são os 3 reinos, e aonde os animais ali fazem parte do questionamento feito aos espíritos. E não menos que isso, né? Nós vamos continuar, nós vamos ver muita literatura, nós vamos ver ali trazida por Chico Xavier e nos livros, principalmente no livro Missionários da Luz, aí fala-se muito da questão da alimentação, fala dos animais. E nós temos esse livrinho aqui, o Conduta Espírita, talvez esteja ao contrário para vocês, mas é um livro que se usa nos cursos iniciais de formação acerca do Espiritismo. E aqui tem um capítulo que é só sobre perante os animais, que é a lição 33, e que vai nos dizer assim, que no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica, que aplique a seu próprio favor. A luz do bem deve fugir em todos os planos, ou seja, aqui nos é indicado buscar o quê? As assistências espirituais para os animais, como é algo que já trabalhamos há algum tempo também. E sabemos dos efeitos benéficos, pois o que são os passes, né? Assistência espiritual, o que é? Nada mais é do que uma transmutação energética. Nós estamos o quê? Doando energia. Assim como os medicamentos homeopáticos estão doando energia, né? Por isso que nós ouvimos muitos aí, a questão da ciência ainda materialista, dizer que a homeopatia não é nada, que não tem nada, eles fazem exame e não encontram nada. Não encontram porque é a energia que tem nos medicamentos. Por isso que eles atuam no perispírito, né? E assim como os passes. Por isso eu quis trazer essa questão, os animais, né? E as terapias alternativas complementares, porque o tratamento espiritual também é uma terapia alternativa, uma terapia complementar, né? A homeopatia, assim também o é. É energético, porque e por que que funciona? Por que que funciona? Tanto os passes como a homeopatia funcionam conosco e com os animais, da mesma forma. Bom, nós e os animais somos o quê? Espíritos em evolução, com certeza, né? Estamos aqui numa hierarquia superior, mas todos estamos num processo evolutivo. E a homeopatia e os passes, eles vão tratar do quê? De nós enquanto energia em movimento que somos. Por isso elas funcionam, por isso temos tantos relatos, né? Não é o caso hoje, mas vamos trazer aqui mais um pouquinho do que nos fala o livro A Conduta Espírita. Apoiar quanto possível os movimentos e as organizações de proteção aos animais, através dos atos de generosidade cristã e humana compreensão. Os seres da retaguarda evolutiva alinham-se conosco em posição de necessidade ante a lei. Ou seja, os animais estão em evolução como nós, né? Precisam dos nossos cuidados
e nós temos que buscar, né, os recursos que nós conhecemos. E um dos recursos que nós conhecemos e utilizamos, já que estamos falando aqui, são os passes. E eu trago que as terapias complementares alternativas, e hoje falando da homeopatia especificamente, que tanto bem faz, né? Tanto bem faz, pois ela, além de tratar, ela é uma terapia preventiva, assim como como Jesus nos disse, que eu coloco como preventivo as ferramentas que Jesus nos deu para que bem vivamos, para que bem consigamos ultrapassar bem as nossas reencarnações, que é orar e vigiar, que é uma prevenção a nós mesmos, que através do autoconhecimento que a vigilância nos dá, né? E a oração, que é que nos coloca em contato com a nossa essência espiritual para bem vivermos. Então são ferramentas preventivas de bem viver, quer no nosso físico, quer na nossa essência espiritual. Então, o que eu gostaria de dizer, claro que é muito mais, se nós tivéssemos muito mais tempo, mas o essencial é não deixemos de buscar os recursos não invasivos, né, não invasivos, que não tragam sequelas, que não tenham aquilo que menos traz de efeitos colaterais a nós e aos nossos irmãos animais, né, que tão bem respondem, né, que aliás respondem muito melhor do que nós, porque não se previnem contra nada, né? Eles recebem de bom grado, eles nos amam incondicionalmente, assim como com as crianças acontece a homeopatia e as outras demais terapias complementares alternativas funcionam também melhor do que em nós adultos. Por essa razão, por eles receberem de coração aberto, assim como nós que estamos na doutrina, ao aprendermos, ao sabermos a verdade de quem somos, a que viemos e para onde vamos, como Jesus nos falou que nos traria o Consolador prometido, nós, conhecendo as alternativas, conhecendo as oportunidades, podemos viver melhor e conviver melhor com todos os seres da criação. Muita paz a todos e que tenhamos aí uma ótima semana e que o que trouxermos hoje traga a razão para a reflexão. Muita paz, boa noite e obrigada.